Olá, voltamos aqui ao estúdio do Poder 360, ao vivo, transmitindo pelo canal do Poder 360 no YouTube e também no Facebook, para falar um pouco sobre o que vai acontecer no segundo turno. Vários estados definirão os seus governadores em segundo turno, assim como em segundo turno será decidido o próximo ocupante do Palácio do Planalto. O Brasil tem eleições com segundo turno desde 89 para presidente e desde 1990 para governador de estado. Quantas viradas ocorreram nesses segundos turnos? O Poder 360 preparou um quadro com detalhes sobre tudo o que aconteceu até hoje. Como a gente pode dar uma olhada aqui na tela, a gente observa que nas eleições para governadores já houve, até hoje, 93 eleições definidas em segundo turno para governador. Então, a cada ano, algumas disputas ficam para uma finalíssima. Nesses 93 segundos turnos, em 27 deles, como a gente pode observar no quadro, houve uma virada. O que isso significa? O candidato que estava em primeiro lugar foi para o segundo turno e perdeu para aquele que estava em segundo lugar. Agora vamos dar uma olhada ano a ano, como é que foram essas viradas e qual é o padrão que ocorre. Vamos dar uma olhada primeiro no ano de 1990. Como a gente pode observar, em 1990 houve houve 16 eleições em segundo turno com 5 viradas. A gente nota que houve 2 casos em que a diferença do primeiro para o segundo era maior do que 10 pontos percentuais. Nos outros casos, isso vai se repetir sempre, a diferença é muito pequena. Então, quando existe uma virada, a tendência maior é que isso ocorra quando a diferença do primeiro para o segundo colocado é pequena. Em 1990, teve um caso muito famoso. Paulo Maluf foi para o segundo turno com 43,5% dos votos válidos e Luiz Antônio Fleury Filho, do PMDB, foi para o segundo turno com 28%. 15 pontos de diferença. Chegou no segundo turno, deu Luiz Antônio Fleury Filho, que virou a eleição. Agora vamos dar uma olhada na eleição seguinte, 1994, quando tivemos também algumas decisões em segundo turno que foram definidas com uma inversão de posição, com aquele que passou em segundo lugar, ficando em primeiro lugar. A gente já vai ver aqui na tela quantos foram essas viradas. Eu já vou adiantando aqui para vocês que foram 5 casos de 17 segundos turnos. Aí teve o caso mais famoso de toda a história de viradas no segundo turno. Foi com o político mineiro Hélio Costa, que foi para o segundo turno em 1994, com 48% dos votos válidos, ou seja, quase estava eleito. Chegou no segundo turno e tinha como concorrente Eduardo Azeredo, que era tucano e foi com 27%, uma diferença brutal de 21 pontos percentuais. O que aconteceu? Eduardo Azeredo, 1994, a gente lembra, Plano Real, PSDB, foi o ano em que os tucanos ganharam muitos governos estaduais. Eduardo Azeredo foi embalado e fez essa virada, tirou a diferença de 21 pontos percentuais de Hélio Costa e venceu. Vamos agora para o outro ano, que é 1998. Em 1998, foram 13 segundos turnos e 4 viradas. Nesse caso, todas as viradas se deram, como vocês podem observar nesse quadro preparado pelo Poder 360, com menos de 10 pontos percentuais de diferença. Seguindo aí, vamos dar uma olhada agora mais rapidamente. 2002, 14 segundos turnos para governador, 3 viradas apenas. Também com percentuais... Agora estamos vendo 2002, também com diferenças menores do que 10 pontos percentuais. Seguindo, 2006, nós tivemos, em 2006, 10 segundos turnos, 3 viradas, diferenças pequenas, até uma delas relevante com Rosiana Sarney e Jackson Lago, que virou sobre a candidata na época do antigo PFL, hoje Democratas, Rosiana Sarney. Em 2010,
aí já diminuiu um pouco. Foram 9 segundos turnos e só 2 candidatos conseguiram virar, passar na frente, saíram atrás e chegaram na frente. Diferenças muito pequenas. Como a gente pode observar, 2,6 e 0,2 pontos percentuais. E para terminar, no ano de 2014, foram 14 governos do Estado definidos em segundo turno, com 5 viradas. E também uma tendência, repetindo 2014, com diferenças pequenas entre o primeiro e o segundo colocado, para daí depois ocorrer a virada no segundo turno. Vamos falar um pouco aqui, Thales, dessa tendência. Existe a possibilidade de sair atrás e chegar na frente no segundo turno, mas ela é a minoria. Para governos do Estado, foram 27 casos de virada em 93 possíveis, menos de 30%. Para presidente da República, nós já tivemos no Brasil 5 eleições com o segundo turno, 89, 2002, 2006, 2010 e 2014. Nessas 5 ocasiões, quem entrou no segundo turno para presidente, em primeiro lugar, ficou em primeiro lugar e venceu a disputa. Nunca houve uma virada de segundo turno para presidente. Para governador já existiu. No caso agora, o que a gente está querendo dizer? Jair Bolsonaro vai ter aproximadamente 48% nessa redondeza. Fernando Haddad vai ter, para a gente facilitar a conta, 28%, seriam 20 pontos de diferença. No caso de governadores, só uma vez na história, uma vez apenas, essa diferença de 20 pontos foi revertida no segundo turno. Por quê? Porque o candidato estava alavancado pelo Plano Real, era um tucano em Minas Gerais e conseguiu virar. Nesse caso, qual será o Plano Real que Fernando Haddad, Thales, terá que ter para tirar essa diferença de cerca de 20 pontos sobre Jair Bolsonaro? Vai ser muito difícil. Só uma correção, são 99% das urnas apuradas. Sim. 46% Jair Bolsonaro e 28% Fernando Haddad. Às 22 horas e 12 minutos são cerca de 18 pontos percentuais de diferença. Que é grande. É grande. E não vai ser só o caso da presidência. Você está tendo vários segundos turnos agora com diferenças muito grandes. Distrito Federal, 42% ibanês contra 13,94%, 14% do Rodrigo Hollenberg. Que é o atual governador de Brasília. Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 41,27% contra 19,56%. Também dá uns 21 pontos percentuais de diferença. Minas Gerais, 42,77%, o Romeu Zema contra Antônio Anastasia com 29,0%. Quer dizer, vamos ter aí um segundo turno com muitas diferenças grandes. E no caso da presidência, o Haddad vai ter dificuldade também para conseguir obter alianças ao centro. Eu mandei um e-mail aqui para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, perguntando... Agora à noite. Agora à noite. O senhor já pode dizer quem apoiará no segundo turno? Ele respondeu: acho que os vencedores, os que passarão para o segundo turno, é que devem falar. O que mesmo farão pelo Brasil e com quem? Não cabe a quem perdeu se oferecer. O eleitorado nos enviou para a oposição. Eu, pelo menos, passei anos nela e não tenho dificuldade em separar, quando for o caso, o que é bom para o país. Não tenho a menor condição de apoiar o reacionarismo cultural do Bolsonaro. E não sinto vontade de engordar o caudal petista que nos trouxe para o desastre econômico e para a corrupção sistêmica como base de sustentação do poder. Ou seja, ele está sendo bem duro com os dois, uma matiz um pouco menos, digamos assim, com o PT, na medida em que o Bolsonaro ele descarta, não tem a menor condição. E o PT ele diz, não tenho muita vontade de apoiar. Para convencê-lo, o Haddad vai ter que gastar muita saliva. É verdade. Então, em resumo, o que a gente está dizendo aqui para os nossos internautas que acompanham o Poder 360, aqui ao vivo no canal do YouTube, no Facebook, é basicamente o seguinte: é muito incomum em eleições brasileiras haver viradas em segundo turno.
quem chega em primeiro lugar com uma grande diferença tem grande chance de manter essa diferença. É muito difícil. Ocasiões especiais, como a já citada em 94 em Minas Gerais, uma diferença de 21 pontos percentuais, foi tirada porque quem entrou em segundo lugar tinha o apoio do governo federal, já eleito em primeiro turno, no caso Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real dando certo no país e controlando a inflação, e aí conseguiu, com a alavanca toda por trás do Plano Real, do PSDB forte naquela época, tirar uma diferença. Quem entra no segundo turno com dificuldades para fazer alianças, tem grandes dificuldades de suplantar a diferença que trouxe já do primeiro turno. Essa declaração de Fernando Henrique Cardoso, com a ressalva de que ele evidentemente não está mais na vida partidária eleitoral e não é uma pessoa que carrega muitos votos, mas é uma pessoa que tem influência na cúpula do PSDB. Uma declaração dessas, de que não apoia Bolsonaro, que é muito difícil, não deve apoiar então Fernando Haddad, significa que o candidato Fernando Haddad, que agora há pouco, inclusive, escreveu no Twitter, na conta dele, agora à noite, depois das 10 deste domingo, 7 de outubro de 2018, que já ligou para Guilherme Boulos, para Marina Silva, para Ciro Gomes, mas não disse se obteve alguma palavra de alento a respeito de apoio. Portanto, é uma tarefa muito difícil para Fernando Haddad. Esses números que o Poder 360 levantou e compilou dizem muito sobre a história política brasileira recente das eleições e são um parâmetro a mais objetivo, aqui não tem nenhum viés a favor de um ou de outro, mas um parâmetro muito objetivo a indicar o grau de dificuldade que terá o PT para retirar essa diferença. Não é impossível. Já houve viradas grandes, mas as situações dessas viradas, por enquanto, não guardam similitude com a situação de Fernando Haddad para tentar virar sobre Bolsonaro no segundo turno, Thales. Eu acho também que não houve similitude com a situação atual que a gente está vendo Também. em nenhum momento da história. A sociedade tão rachada, tão dividida e tão polarizada. É verdade. A gente vai ter que ver como é que esse fenômeno funciona. De toda forma, são números interessantes. Tudo isso vai estar disponível no site do Poder 360. Esses dados vão estar abertos ali para as pessoas fazerem o download, analisarem. A nossa intenção aqui é dar elementos mais objetivos do que apenas, enfim, opinião sobre quem vai para lá ou para cá. A gente está dando dados históricos, objetivos, para que as análises sobre o futuro político do Brasil sejam pensadas de maneira mais concreta. A situação que existe é que um candidato passou para o segundo turno com grande vantagem sobre o segundo e que, em geral, na história brasileira, que não é tão longa da democracia na atual regra, mas na história recente não é comum haver uma virada do segundo colocado passar e ficar em primeiro no segundo turno. É isso, a gente termina aqui mais um boletim do Poder 360, ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Daqui a pouco a gente volta com mais alguma informação e análise substantiva para você saber tudo o que está se passando no cenário político eleitoral nesta disputa de 2018. Até já!